o milagre que mudou a vida de Fernanda, quando a fé venceu o desespero. Fernanda Oliveira tinha 32 anos, 2 filhos pequenos e um casamento que aos poucos se desmoronava sob o peso de uma doença invisível, mas devastadora, a depressão profunda. Não era aquela tristeza passageira que todos sentem, mas um vazio escuro que a impedia de sair da cama, de abraçar os filhos com alegria, de enxergar qualquer esperança no futuro. Os remédios ajudavam pouco, as sessões de terapia pareciam conversas sem fim, e as noites eram um martírio de choro silencioso, enquanto o marido, Carlos, tentava, sem sucesso, entendê-la. Fernanda, pelo amor de Deus, levanta. As crianças precisam de você. Ele implorava frustrado enquanto ela permanecia deitada, olhando para o teto como se estivesse presa em um poço sem fundo. O pior veio quando, após uma crise particularmente forte, Fernanda tentou tirar a própria vida. Foi Carlos quem a encontrou desmaiada no banheiro, com o corpo fraco e a alma ainda mais quebrada. O susto foi tão grande que no hospital, enquanto os médicos a estabilizavam, ele fez uma promessa em voz baixa com lágrimas nos olhos. Meu Deus, se você existir, me mostra um caminho. Não sei mais o que fazer. O convite que mudou tudo. Uma semana depois, enquanto Fernanda ainda se recuperava em casa, a vizinha, Dona Maria, bateu à porta com um sorriso tímido. Filha, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas na minha igreja, a Universal, eu já vi coisa que nem médico explica. Deixa eu te levar domingo. Não custa nada tentar. Fernanda quase recusou. Já tinha ouvido falar da Igreja Universal do Reino de Deus, com seus cultos cheios de emoção, as orações fortes, os testemunhos de milagres. Mas o que ela tinha a perder? No domingo seguinte, com o coração pesado, entrou pela primeira vez na igreja da sua cidade, em São Paulo. O que encontrou lá não foi um culto comum. Era uma corrente de oração, onde dezenas de pessoas com os olhos fechados e as mãos levantadas, clamavam a Deus com uma fé que Fernanda nunca tinha visto. O pastor, com uma voz firme e cheia de unção, falava sobre libertação, sobre quebrar maldições, sobre um Deus que não desiste de ninguém. Hoje tem alguém aqui que veio com o coração partido, mas Deus vai te dar um milagre. Ele declarou, apontando para a congregação. Fernanda sentiu algo estranho no peito, como se uma chama pequena, quase apagada, tivesse sido soprada de volta à vida. A fé que nasceu no altar. Nos cultos seguintes, Fernanda começou a participar das vigílias de oração, aquelas noites em que os fiéis ficam até tarde clamando, muitas vezes com lágrimas, até que a vitória chegue. Ela aprendeu sobre a fogueira santa, um momento de oração intensa onde o Espírito Santo age com poder. Aprendeu sobre o dízimo e as ofertas, não como uma obrigação, mas como uma semente de fé que abre portas no céu. Deus não precisa do seu dinheiro, filha. Ele quer o seu coração. Quando você entrega o que tem, você está dizendo, Senhor, eu confio em ti, explicou a obreira Lúcia, que a acompanhava com carinho. Fernanda começou a fazer campanhas de fé, jejuns, orações específicas, leitura da Bíblia com propósito. Em um culto de libertação, quando o pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e orou com autoridade, ela sentiu algo sair de dentro dela, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Saia, espírito de morte! Em nome de Jesus, esta mulher está livre. O pastor declarou enquanto Fernanda chorava sem parar, sentindo um alívio que não vinha dos remédios, mas de algo muito mais profundo. Um milagre que ninguém podia explicar. As mudanças começaram a acontecer de forma tão clara que até Carlos, que no início era cético, ficou surpreso. Fernanda acordava mais leve, sorria para os filhos, começou a cozinhar novamente. Os pensamentos suicidas que antes a assombravam dia e noite, simplesmente pararam. O que está acontecendo com você? Carlos perguntou, entre espantado e esperançoso. É Deus, amor. Ele me tocou. Ela respondeu com os olhos brilhando de uma forma que ele não via há anos. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Em um culto de testemunhos, Fernanda subiu ao altar pela primeira vez para contar sua história. Enquanto falava com a voz trêmula, uma mulher na plateia se levantou chorando. Eu também tenho depressão há 10 anos. Ora por mim, irmã. Naquele momento, Fernanda entendeu que seu milagre não era só para ela. Era para mostrar a outras pessoas que não importa quão escuro esteja o caminho, Deus ouve o clamor dos que creem. A lição que ficou. Hoje, Fernanda é uma das obreiras mais ativas da Universal. Ela ajuda na corrente das 18 horas, ora por quem chega quebrado, compartilha sua história para dar esperança. Carlos, que antes duvidava, agora a acompanha nos cultos, e o casamento deles foi restaurado. Eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. Ela diz, sempre que alguém pergunta como venceu a depressão.
E assim, o que começou como um grito de desespero se tornou um testemunho de poder. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas. São realidades que acontecem quando a fé encontra a unção de Deus. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. No mesmo ano em que Fernanda recebeu sua libertação, um jovem chamado Lucas chegou à CCB arrastado pela mãe, depois de uma sequência de más escolhas que quase o destruíram. Ele tinha apenas 22 anos, mas já carregava nas costas o peso de uma dependência química que o afastou da família, do trabalho e de qualquer sonho que um dia teve. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as noites, pedindo a Deus que tocasse no coração do filho antes que fosse tarde demais. Lucas entrou na igreja de cabeça baixa com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Não queria estar ali. Achava que nada poderia mudá-lo. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a misericórdia de Deus, algo dentro dele se mexeu. Não foi uma emoção passageira, mas uma vozinha que sussurrou, talvez ainda haja esperança. Naquele dia, o pastor fez um chamado para quem precisava de libertação. Dona Maria segurou a mão do filho com força e Lucas, relutante, levantou-se. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, Lucas sentiu algo que nunca havia experimentado, uma paz tão profunda que parecia encher cada parte do seu ser. As lágrimas começaram a cair sem que ele pudesse controlar. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se uma corrente invisível estivesse sendo quebrada. Eu não quero mais essa vida. Ele gritou, caindo de joelhos. E ali, entre choros e orações, Lucas entregou tudo a Deus. Os dias seguintes não foram fáceis. A luta contra a dependência era real, e as tentações batiam à porta. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Os obreiros da igreja o acolheram, o pastor o orientou, e Dona Maria não desistiu de orar. Lucas começou a frequentar as reuniões de jovens, a participar das correntes de oração e, aos poucos, a sentir o desejo de viver de verdade. Um mês depois, ele conseguiu um emprego. 6 meses depois, reconquistou a confiança da família. Um ano depois, estava batizado nas águas, livre não só das drogas, mas também da culpa que o perseguia. Hoje, Lucas é um dos líderes do grupo de jovens da CCB. Ele olha nos olhos daqueles que chegam perdidos e diz com convicção: se Deus me tirou daquele buraco, Ele pode tirar você também. Basta dar o primeiro passo. E assim, mais uma história de dor se transformou em testemunho. Porque na CCB não importa quão fundo seja o poço, a mão de Deus sempre alcança quem clama por Ele. Os milagres não são coincidências, são respostas a uma fé que não desiste. E a cada vida mudada, a igreja cresce não só em número, mas em propósito. Mostrar ao mundo que, com Deus, nenhuma situação é sem solução. Lá nas últimas fileiras do salão, sentava-se Maria, uma mãe que há meses não conseguia segurar as lágrimas. Seu filho mais novo, Pedro, de apenas 16 anos, tinha se envolvido com más companhias e, aos poucos, se afundado num vício que ela nem conseguia pronunciar sem tremer. As noites eram de oração e choro, os dias de buscas desesperadas pelas ruas, sempre com o mesmo medo, receber a notícia que nenhuma mãe quer ouvir. Foi numa dessas noites, quando o desespero já quase a sufocava, que uma irmã da igreja a abraçou e sussurrou: Maria, Deus não desistiu do Pedro. Vamos orar juntos. Ela não tinha mais forças para duvidar. Naquela mesma semana, levou o filho à igreja, mesmo que ele resistisse, mesmo que seus olhos estivessem vazios. O que ela não sabia é que do outro lado do salão, Lucas já tinha visto aquele olhar antes, o mesmo que ele próprio tinha há alguns anos. Pedro não queria saber de nada. Cruzou os braços, baixou a cabeça e só pensava em sair dali. Mas algo aconteceu quando o coro começou a cantar: Deus é fiel, Ele não falha. Uma dor antiga que ele nem sabia que carregava, parece que rachou dentro dele. E então, sem entender direito por que as lágrimas vieram. Não foram poucas. Foram aquelas que molham a camisa, que apertam a garganta, que fazem o corpo tremer. Lucas se aproximou, colocou a mão no ombro do garoto e disse baixinho: Eu já estive aí, irmão. Mas hoje eu tô aqui. E você também vai ficar. Não foi fácil. Pedro ainda teve recaídas, ainda teve dias em que a vontade de desistir era maior que tudo. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Lucas o levava para os cultos, a mãe orava sem parar, e os irmãos da igreja o cercavam com uma paciência que ele não merecia, mas que Deus, em sua misericórdia, colocava no coração daqueles que já tinham sido salvos da mesma escuridão. 3 meses depois, Pedro estava no altar, de joelhos, pedindo perdão. Não foi um milagre barulhento, com trombetas ou luzes no céu. Foi aquele tipo de milagre que só quem já esteve no fundo do poço reconhece. O silêncio que vem depois da tempestade, a paz que enche o peito quando a gente finalmente entrega o que não consegue carregar sozinho.
Hoje, Pedro toca bateria no grupo de louvor da CCB. Sua mãe, que antes chorava escondida, agora chora de gratidão no meio da congregação, abraçada às irmãs que nunca a deixaram desistir. E Lucas? Ele continua lá na porta do salão, de olho em quem chega com a cabeça baixa, com os olhos perdidos, com a alma ferida. Porque ele sabe, o milagre não é só sair do buraco. O milagre é virar a mão que puxa outros para fora. E assim, a igreja segue. Não como um lugar de pessoas perfeitas, mas como um hospital de almas, onde as feridas são tratadas com oração, onde as cicatrizes se tornam testemunhos, e onde ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado. Porque se Deus mudou a história de Lucas, de Pedro, de Maria, Ele pode mudar a sua também. Basta estender a mão. Basta acreditar que na CCB, os milagres não são lendas, são vidas. Vidas como a sua. No mesmo salão onde Lucas um dia entrou arrastando os pés, agora uma jovem chamada Ana se senta nos últimos bancos, as mãos trêmulas apertando um lenço molhado. Ela chegou ali depois de ouvir o testemunho de uma vizinha, que falava de um lugar onde até os ossos secos voltam a viver. Ana não acreditava em milagres, não depois de tudo que tinha passado. O marido a traía, as contas não fecharam há meses, e o médico tinha dito que seu filho mais novo, Davi, de apenas 7 anos, tinha uma doença rara que os remédios não conseguiam controlar. É só uma questão de tempo, disseram. Mas o tempo era justo que ela não tinha mais. Foi então que numa tarde de quarta-feira, enquanto arrumava a casa com as lágrimas escorrendo sem parar, bateu na porta uma irmã da CCB, aquela mesma vizinha que não desistia de convidá-la. Vem só hoje, Ana. Não é para você ouvir sermão, não. É para você ver com seus próprios olhos. E Ana, sem forças nem para dizer não, foi. Quando entrou no salão, não encontrou olhares de pena como imaginava. Encontrou mãos estendidas. Uma irmã que não conhecia lhe passou um café quente e disse: Deus não esqueceu de você, minha filha. Outra, mais velha, segurou seu rosto entre as mãos e orou em voz baixa, como se estivesse conversando com alguém bem perto. Ana sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela, que não fazia sentido naquele momento. Mas estava ali. Naquela noite, o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Às vezes a gente acha que tá tarde demais, ele disse, olhando direto para Ana, como se soubesse. Mas para Deus não existe tarde demais. O que os homens chamam de fim, ele chama de começo. Ana não aguentou. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre se levantar, ela ficou parada, mas as lágrimas caíram mais forte. Foi então que Lucas, aquele mesmo que já esteve no fundo do poço, se aproximou. Vem, irmã, deixa Deus te abraçar. E ela foi. Não teve gritos, não teve luzes brilhantes. Teve só silêncio. Um silêncio tão profundo que Ana sentiu o coração bater mais devagar, como se alguém tivesse colocado a mão no seu peito e dissesse: calma, eu estou aqui. Quando abriu os olhos, as irmãs estavam sorrindo. Uma delas segurou sua mão e disse: agora é só confiar. Na semana seguinte, Ana voltou. E levou Davi. O menino, antes pálido e quieto, entrou no salão olhando tudo com aqueles olhinhos grandes, como se procurasse algo. Durante a oração, o pastor chamou as crianças para frente e impôs as mãos na cabeça de Davi. Não foi um show, não foi teatro, foi um homem de Deus com voz firme dizendo: em nome de Jesus, esta criança está curada. Ana levou o filho pro médico na segunda-feira. Os exames, que antes mostravam números assustadores, estavam normais. O médico balançou a cabeça, confundido. Isso não tem explicação científica. Ana sorriu. Eu sei. Mas tem explicação. Hoje Davi corre pelo pátio da igreja como qualquer criança. Ana serve café nas campanhas e abraça as novas irmãs que chegam com o mesmo desespero que ela já teve. E quando alguém pergunta como tudo mudou, ela responde: não foi a igreja. Foi Deus na igreja. Foi Ele que me encontrou quando eu estava perdida e me mostrou que milagre não é só a cura. É a mão que segura a gente no escuro até a gente enxergar a luz de novo. Porque na CCB, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida transformada vira uma semente, cada testemunho vira uma ponte para quem ainda está do outro lado, achando que não tem mais jeito. Mas sempre tem. Sempre. Na mesma igreja onde Ana encontrou sua esperança, um jovem chamado Lucas chegava arrastando os pés, com o peso de um vício que já tinha roubado sua saúde, sua família e quase sua vida. Ele entrou pela primeira vez num culto porque um colega de trabalho, que mal conhecia, insistiu: vem só hoje, irmão. Não custa nada. Lucas foi mais por cansaço do que por fé. Não acreditava que alguma coisa pudesse mudar seu destino.
Sentado nos últimos bancos com as mãos trêmulas e o coração acelerado pela abstinência, ele ouvia os hinos e via pessoas sorrindo, abraçando umas às outras, como se a dor não existisse ali. Isso aqui não é para mim, pensou, já se preparando para sair. Mas então o obreiro que liderava a reunião olhou diretamente para ele e disse: tem alguém aqui que acha que já errou demais, que Deus não quer mais saber, mas ele está te chamando agora. Levanta a mão. Lucas sentiu algo estremecer dentro dele. Não era medo, não era vergonha. Era como se uma voz sussurrasse: esse lugar é para você também. Com lágrimas escorrendo, ele levantou a mão tremendo. Irmãos se aproximaram, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia. Foram pedidos simples como os de uma criança: Senhor, ajuda esse irmão. Tira essa dor dele. Mostra que o Senhor não desistiu. Nos dias seguintes, Lucas voltou. Não porque a vontade de usar tinha sumido, ela ainda ardia dentro dele, mas porque, pela primeira vez em anos, alguém olhava nos seus olhos e dizia: você vai conseguir. Os irmãos o levaram para casa, deram comida, ouviram suas histórias sem julgamento. Uma irmã mais velha, que já tinha perdido um filho para as drogas, o abraçou forte e disse: filho, você não está sozinho nessa luta. Nós somos sua família agora. As noites eram as piores. O corpo doía, a mente gritava por alívio. Mas toda vez que Lucas pensava em desistir, lembrava do sorriso de Ana servindo café, das mãos calejadas do obreiro que o cumprimentava na porta, da voz firme do pastor dizendo: Deus não salva pela metade. E ele resistia. Não por força própria, mas porque, pela primeira vez, sentia que tinha gente torcendo por ele do lado de fora da batalha. Até que numa madrugada, depois de meses de luta, Lucas acordou e percebeu: o desejo tinha ido embora. Não como um trovão, mas como uma maré que recua devagar, deixando para trás uma praia limpa. Ele se ajoelhou no chão do quarto que a igreja tinha arrumado para ele e chorou. Não de alívio, mas de gratidão. Porque entenderá que o milagre não era só a cura do vício, era cada mão estendida, cada palavra de encorajamento, cada refeição compartilhada. Era Deus usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Hoje, Lucas está de pé no mesmo pátio onde Davi corre. Ele ajuda a organizar as campanhas, leva comida para quem está na rua e quando encontra alguém com os olhos vazios como seus eram antes, senta do lado e diz: eu sei como é, mas tem jeito. Deixa a gente te mostrar. Porque na CCB, ninguém é só um caso perdido. Todos são uma história em andamento. E quando Deus começa a escrever, ele não para no meio. Ele vai até o fim, e o fim é sempre melhor do que a gente imaginava. E foi assim que Lucas conheceu a Maria. Uma tarde, enquanto distribuía sopa na porta da igreja, viu uma mulher magra com as mãos trêmulas e um olhar que fugia do seu. Ela pegou o prato, murmurou um obrigada, quase inaudível, e já ia se afastando, quando Lucas notou as marcas nos braços. Não precisou perguntar, ele reconheceu aquela dor. Espera aí, chamou suavemente. Você não precisa comer sozinha. Maria parou desconfiada. Já tinha ouvido promessas antes. Mas havia algo diferente naquele homem de sorriso quieto e cicatrizes que não eram só da pele. Sentou-se no banco de concreto do pátio, longe dos outros, como se ainda não acreditasse que podia ocupar espaço. Eu também achei que não tinha mais volta, Lucas contou, enquanto ela comia devagar, como se a comida fosse desaparecer a qualquer momento. Mas aqui, eles não desistem da gente. Nem Deus desiste. Maria não respondeu. Mas na semana seguinte voltou. Não pela sopa, mas porque, pela primeira vez em anos, alguém tinha olhado nos seus olhos sem julgamento. E dessa vez, ficou um pouco mais. Ouviu os hinos, viu as crianças brincando, sentiu o cheiro de café que saía da cozinha comunitária. Pequenas coisas que juntas começaram a desmontar o muro que ela havia construído em volta do coração. Até que um domingo, durante o culto, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi a irmã Clara, uma senhora de mãos calejadas, que se aproximou e segurou a sua com firmeza. Minha filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar pela metade. E Maria chorou. Não de tristeza, mas porque aquela frase foi como uma chave girando numa fechadura enferrujada. Algo dentro dela cedeu. Os dias seguintes não foram fáceis. As noites ainda vinham com pesadelos, e às vezes a vontade de fugir apertava o peito. Mas agora havia mãos para segurar as suas quando tremiam, vozes para lembrá-la que ela não estava sozinha, e uma verdade que ecoava nos corredores da igreja. A transformação não é instantânea, mas é certa. Hoje, Maria está na cozinha da CCB, ensinando outras mulheres a fazer pão. Enquanto amassa a farinha, conta como aprendeu que a vida, assim como a massa, precisa de tempo, paciência e calor para crescer.
E quando alguma delas chega com os olhos baixos, cheias de vergonha, ela repete as mesmas palavras que um dia a salvaram. Deus não te trouxe até aqui para te deixar pela metade. Porque na CCB, os milagres não são só as curas que a gente vê, são as vidas que se reconstruem, pedacinho por pedacinho, entre orações, trabalho e amor. E o mais lindo é que ninguém precisa ser perfeito para começar. Basta dar o primeiro passo. O resto, Deus vai completando. Sempre. O milagre de Maria não terminou na cozinha. Foi ali, entre o cheiro de pão quente e as mãos unidas em oração, que ela entendeu. O verdadeiro milagre não era ter saído das ruas ou superado o vício, mas ter aprendido a enxergar sua própria história como uma obra em progresso e não como uma ruína. Um dia, uma jovem chamada Clara chegou à CCB com o olhar vazio e as mãos trêmulas, carregando o peso de um passado que achava inescapável. Maria não ofereceu conselhos prontos, apenas lhe entregou um pedaço de massa e disse: "Vem, vamos fazer isso juntas." Enquanto amassavam, Clara chorou. E Maria, em silêncio, orou por ela, como um dia alguém havia orado por si. Anos depois, Clara, agora uma das voluntárias, ajudava outras mulheres a recomeçar. Era a prova viva de que o milagre de Maria não era só dela, era uma corrente de graça passando de mão em mão, de história em história. Reflexão final. A vida não nos pede perfeição, mas coragem, a coragem de começar de novo, mesmo quando tudo parece perdido. Os milagres muitas vezes não são estrondos, mas sussurros de esperança que crescem no cotidiano, um pão que leveda, uma palavra que acolhe, um passo dado na fé. Deus não nos tira das batalhas, Ele nos ensina a lutar com suas mãos segurando as nossas. Lição de vida. Você não precisa estar inteiro para começar. Basta ser sincero no primeiro passo. O resto? Deus esculpe no tempo, como o oleiro molda o barro com paciência, propósito e um amor que não desiste. Porque milagre não é só chegar, é descobrir que, no caminho, você já estava sendo transformado.